Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Aqui professor Paulo Silva. Inicialmente esse vídeo tem como objetivo corrigir, as atividades que eu passei na semana passada sobre a Inconfidência Mineira, tá? Esse é o tema. Que era da Escola Lorena, tá, gente? Mas serve, obviamente, para todos aqueles que gostam de história do Brasil, tá? Quando a gente lembra de Inconfidência Mineira, a gente lembra da bandeira de Minas, né? A bandeira de Minas Gerais, que tem um dos lemas da Inconfidência Mineira, né? Liberta as quais teratame, né? Depois os interessados aí procuram a bandeira de Minas, né? Que tem um triângulo no centro da bandeira, né? E esse triângulo, ele é um símbolo maçônico também, né? Então a gente percebe que na história do Brasil a maçonaria sempre esteve ao lado, né, de grandes momentos, né? No mundo também, né? A Revolução Francesa também tinha influência da maçonaria, mas na Inconfidência também, que a gente está focando aqui, né? Também, tá? Então eram reuniões secretas, obviamente que tem muito a ver com a maçonaria também, tá bom? O processo de independência todo, né? Se a gente for contar, tá? Mas a gente está falando da Inconfidência Mineira, tá? E o nome Inconfidência Mineira, né? Confidência, né? Inconfidente, vem uma palavra de negativa, né? De alguém que traía, né? Traía Portugal, né? Traía a rainha, no caso, Dona Maria I, né? Aquela mesmo que depois veio com a família real já enlouquecida, né? Que ficou conhecida como Dona Maria a Louca, tá? É a mesma, tá bom? Que julgou o processo aí do Tiradentes e condenou ele, somente ele, à morte, né? Sempre bom lembrar que somente o Tiradentes foi morto, né? Foi enforcado e esquartejado, né? Então, só o Tiradentes teve esse destino. Os outros participantes da Inconfidência foram negando o que tinham feito, né? E eles escolheram um bode expiatório. O Tiradentes, se a gente for olhar a classe econômica dele, era pode ser assim, o menos favorecido, né? Ele era um simples cabo, né? Pode ser assim, o alferes. Enquanto que os outros eram coronéis, fazendeiros, juízes, advogados, né? Tudo gente bem sucedida na região de Minas Gerais, tá? Tá bom? Mas basicamente isso. Então, na hora do julgamento, acabaram que todos, na verdade, no julgamento, todos foram condenados. Mas de última hora, a rainha deu clemência para os outros e ficou só o único que foi usado como exemplo, né? Por isso a ideia do bode expiatório, né? Só o Tiradentes, tá bom? Que tinha o nome de Joaquim José da Silva Xavier. Ele é um dos símbolos nacionais, né? Ele, infelizmente, é um pouco esquecido naquela moedinha de 5 centavos, né? É a moeda que tem o rosto do Tiradentes. Tem gente que nem sabe disso, né? Porque é uma moeda muito pequenininha e pouco usada, tá? E o dia 21 de abril, que é um feriado, é o dia de Tiradentes, né? Então são coisas que, infelizmente, o tempo deixou, né, passar e hoje em dia a gente não sabe, né, quais são os nossos símbolos cívicos, né? Enfim, todo mundo fala a respeito disso. Mas enfim, é isso, tá, gente? Então o Tiradentes ele acabou se tornando um feriado nacional. Na época do Império, isso não ocorria por quê? Porque o Tiradentes, ele, no ponto de vista do Império, né, português inicialmente, e depois, quando veio o primeiro império, né, com Dom Pedro I, ainda era um tabu, né? Por quê? Quem condenou à morte o Tiradentes foi a Dona Maria I, né? É a avó dele, né? Era a avó do Dom Pedro I, né? Lembrando que Dona Maria I, conhecida como a Louca, ela era mãe do Dom João VI, né? Pai do Dom Pedro I. Então, durante a época do Primeiro Império, nada foi feito nesse sentido, né, de criar um novo símbolo nacional. O Tiradentes era visto como um bandido, né, no ponto de vista do Império, né. E aí, quando veio Dom Pedro I, continuou essa ideia, né, ninguém falava disso. E aí, já na época do Segundo Império, já no finalzinho do Segundo Império, quando surgiu o movimento republicano, é que se começou a resgatar a figura do Tiradentes, né, cerca de um século depois. E aí quando veio a República, obviamente, né, eles usaram a imagem dele como um símbolo, né? Então aquela imagem clássica do Tiradentes com a barba, né? Vamos dizer assim, barbudo, né? Aquela imagem barbudo dele, né? Tô até com um livro aqui que eu vou corrigir as atividades. Então,
essa imagem do Tiradentes barbudo é uma imagem que a gente vai dizer assim, fabricada, né? Porque obviamente que o Tiradentes ele era militar e ele sempre estava barbeado, né? A maior parte das imagens dele deveria ser sempre barbeado, né? Mas eles usaram a imagem dele já preso, relacionando a figura dele com a figura de Cristo, né? Que é uma figura bastante emblemática, né? Então, foi algo que foi feito também com o Che, né? A publicidade na época do Che Guevara nos anos 60, o líder da Revolução Cubana, um dos líderes, né? Quando ele foi morto pelo exército boliviano, alguém fotografou o rosto dele e o rosto dele alguém associou com a figura de Cristo, né? E virou um ícone pop, né? A gente sempre fala assim, né? Na cultura pop do capitalismo, enfim. Tá bom? Então, o caso do Tiradentes, no século XVIII, foi quando ele foi enforcado, esquartejado, né? O que aconteceu? Naquela época ninguém falou dele, mas um século depois, né? Já no final do século XIX, com o movimento republicano e depois com a República mesmo, né? A figura dele foi resgatada e aí ele se tornou, né? O dia 21 de abril, que foi o dia da execução dele, né? Ele acabou sendo elevado a herói nacional e foi criado aí depois o feriado de Tiradentes, tá bom? Mas vamos às perguntas? Então, eu passei a atividade e aí tinha alguns vídeos, enfim, né? O texto. Então tem muita coisa sobre o Tiradentes, tá, gente? É só você pesquisar, né? Telecurso 2000 que eu usei com os alunos do Lorena, enfim. Então eu usei esse livro aqui, como eu falei para vocês, né? Em Confidência Mineira, né? De Carla Anastasia, tá bom? É um livro paradidático. Deve ter algum sebo por aí. Esse eu comprei num sebo, só não me recordo qual, né? Em Santos tem muita banca sebo, né? Livro usado, antigo e barato, né? Que é o mais importante, tá bom? Para quem gosta de história, tá bom? Então é isso. Então vamos às perguntas, né? As perguntas e aí a gente vai explicando o conteúdo aí no caso, né? A primeira pergunta eu pedi assim, ó, defina as várias medidas de controle estabelecidas pelo governo português para as áreas de mineração do Brasil, né? Então a primeira que eu pedi foi o quinto, né? Então o quinto, ele era, você vai pensar, um quinto, né? Um quinto seria 20%, né? Do ganho, né? Aí na mineração. Então dizia assim, ó, consistia na quinta parte de todo o ouro extraído a ser pago ao governo de Portugal, né? Como se fosse um imposto, tá? Tá bom? Outra pergunta era o Distrito Diamantino. Então, o que era o Distrito Diamantino? A área demarcada em 1734, a exploração de diamantes foi restrita a um pequeno número de pessoas e mais tarde passou a ser controlada diretamente por funcionários do governo português. Tá? Então, o que acontecia? Na exploração do ouro era uma coisa particular. No caso do diamante, eles controlaram, né, a quantidade de pessoas para não ter tanto contrabando quanto tinha de ouro. Tá? Então, o Distrito Diamantino foi uma região demarcada justamente para evitar o contrabando de diamantes, como ocorreu antes, né, com o ouro. Tudo bem? Casas de fundição. O que seria a casa de fundição? Seria então um local onde o ouro era fundido e transformado em barras com a marca do governo. Nesse momento era descontado o quinto. Então o objetivo era arrecadar, né, o imposto ali já no ato, né? Então evitar o contrabando, que era muito comum, né? Então se escondia o ouro em pepita, né, no cabelo dos negros, em pó no cabelo dos negros. Então se você fundisse isso em barra, seria mais difícil você esconder isso, né? Mas a gente sabe que isso, a população de Minas era muito rebelde, né? Eles arrumaram um jeitinho de esconder o ouro, continuar a esconder o ouro, que é o que a gente vai ver nas próximas questões, tá? Aí depois eu pedia, cite 3 formas pelas quais a população de Minas contrabandeava ouro para escapar dos impostos, né? Então é aquilo que eu acabei de falar, né? Então a forma de você escapar da cobrança de imposto era se esconder no mato, né? Então não achava a pessoa, então não tinha como cobrar o imposto dela, né? Outra era colocar ouro em pó, como eu falei, né? Ou em pepita no cabelo dos negros, os escravos aí no caso, né? Outra era a imagem oca dos santos, né? Ou santinhos de pau oco que escondiam metal, né? Essa é bem conhecida, né? Tinha então uma expressão antigamente que quando o menino ou a menina, né, muito rebelde, a gente dizia assim,
você é um santinho do pau oco, né? Então quer dizer, um santinho falso, né? O santinho ele vinha oco embaixo e aí o contrabandista escondia o metal, tá? Para poder burlar a fiscalização, tá? Tudo bem? Outra, vamos continuar. Aí diz assim, ó, porque a população de Minas encontrava dificuldade para pagar os impostos exigidos por Portugal, tá, gente? Então, aí no caso, né, por que isso ocorria, né? A gente vai pensar assim, tinha um motivo, né, para isso ocorrer. A gente vai dizer assim, né? Então, ó, porque a partir de 1755 a produção de ouro começou a cair, né? Então, não ia durar eternamente o ouro, porque o tipo de exploração que se fazia do ouro era bastante precário, era bastante, assim, rasa, né? Eles não tinham um equipamento adequado, né? Para tirar mais ouro mais fundo, criar galeria, isso só foi criado muito tempo depois, né? Então no início era o ouro de aluvião, ouro na margem do rio, né? Escavando ali perto ali, então uma hora ia acabar esse ouro, né? De fundo das galerias eles ainda não tinham criado uma tecnologia melhor para poder tirar, né? Esse ouro. Tá? Então acabou que em algum momento ia esgotar. Então você percebe que a partir de 1760, né, principalmente, né, alguns citam 1750, né, nas estatísticas, a produção de ouro vai caindo. Tá? E aí como é que os caras iam pagar o mesmo imposto lá no início do auge, né, da produção de ouro? Então é natural que a população fosse se endividando. Né? Tá? Então a produção do ouro começou a cair, não conseguiam mais pagar o quinto, e a população também não tinha como pagar as dívidas particulares, porque tinha o hábito, né? Se tinha o hábito naquela época de... O que eles faziam? Eles pagavam e faziam tudo fiado, né? Aquela história do fiado, né? Então, em algum momento você tem que pagar a coisa fiada, né? A gente vai dizer assim. E aí o que ocorreu? Ninguém pagava, né? Um ano... Você tinha um ano para pagar as coisas e ninguém pagava, e aí o sistema acabou quebrando, né? Ninguém pagou, quebrou, né? Então, era uma reação em cadeia, né? Então, é uma coisa absurda, né? Mas era um hábito daquela região e ficou, né, durante um tempo funcionando, mas se você não pagasse, obviamente o comerciante quebrava e é uma reação em cadeia, tá? Tudo bem? Então, o que era a derrama, né? Então, a derrama era o medo, né? A derrama era uma coisa arbitrária, né? Então, quando você não conseguia comprar, né? Comprar não, arrecadar, né? O que o governo exigia, que eram 100 arrobas, né, de ouro, que seria equivalente a 15 mil quilos de ouro por ano na capitania, o que acontecia? O governo iria decretar a derrama. A derrama seria tomar a força, tá? A gente tomar a força a riqueza das pessoas, inclusive invadindo as casas, tá? Tá bom? Então, isso era pavoroso, ninguém queria que isso ocorresse, e foi um dos motivos, né, para a possibilidade da Inconfidência Mineira, a decretação da derrama. Tudo bem? O que estabelecia o alvará de 1785 de Dona Maria I? Então, a Dona Maria I ainda não estava louca, né? Na verdade, ela estava governando em prol de Portugal, né? A gente vai lembrar sempre isso, tá, gente? Os governantes governavam a favor de Portugal. O Brasil era uma colônia, então obviamente que o Brasil era para ser explorado mesmo, tirar tudo do Brasil, e se a população reclamasse, ia pagar por isso, tá? É um absurdo você pensar um negócio desse, mas era o pensamento da época, favorecer sempre Portugal, tá bom? Então o que estabeleceu o alvará, né? E no caso, o documento da rainha Dona Maria I. Estabelecia a proibição de funcionamento de manufatura na capitania de Minas Gerais. E permitia-se somente a fabricação de tecido grosseiro. Então, que seria usado pelos escravos, né? Então, o que acontecia? O Brasil não ia se desenvolver industrialmente, né? Então, a gente sempre fala isso, que a história do Brasil prova que o Brasil é um país atrasado também porque a nossa industrialização ficou muito atrasada em relação aos outros países mais desenvolvidos do mundo, tá? E um dos motivos desse atraso é, obviamente, a opressão portuguesa, tá, gente? Houve uma opressão portuguesa, houve uma dominação portuguesa, a colonização do Brasil foi extremamente rígida, embora, claro, né, o brasileiro arrumasse um jeitinho, mas no caso da industrialização não foi para frente. Outras coisas ainda se dava, né, como a gente viu agora há pouco, né, a questão do ouro, né, contrabando e tal, né, que é uma coisa ilegal, mas é que o povo arrumava um jeito de lucrar, né? E no caso da industrialização não ia para frente,
tá? Então foi uma ordem da rainha de Portugal. Qual é a corrente de pensamento que despertou em muitos brasileiros a vontade de se libertar de Portugal? Cite 3 princípios defendidos pelos pensadores dessa corrente. Então, né, nós já vimos no início do ano, né, os meus alunos do Lorena e os meus acompanhantes do canal, né? Sempre bom agradecer a vocês aí, tá? Por estarem acompanhando meus trabalhos aqui no YouTube. Então, quem está gostando, tá? Dá um joinha já, compartilha o vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Agradeço muito mais uma vez a quem já está inscrito. E aqueles que não se inscreveram, dá uma força pro professor, tá bom, gente? Beleza? Mas continuando aí, é isso, tá? Então, que corrente seria essa? O famoso iluminismo, né? Que serviu de base para a Revolução Francesa e também para a Revolução Americana, tá? Então, o que os iluministas defendiam? Entre outras coisas, defendiam respeito aos direitos naturais dos cidadãos, né? Seria igualdade perante a lei, tá bom? Isso é tudo na teoria, tá, gente? Igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, desde que você não ofenda a pessoa, você tem o direito de falar e se expor a sua opinião, né? Não divulgar fake news, né? Que infelizmente foi o que prevaleceu no Brasil aí até pouco tempo, né? Ninguém levava a sério esse troço chamado fake news, ninguém nem sabia o que era, né? Enfim, e agora as pessoas perceberam que liberdade de expressão tem limite, tem que ter limite, porque senão um ofende o outro e acaba com a vida do outro na internet, né? E fica por isso mesmo, né? E agora a gente sabe que a coisa está mudando, ainda bem, né? Tá bom? Então, liberdade de pensamento, mas com limite, sem ofender o outro, tá? Isso é um pensamento iluminista. E de expressão também, como eu acabei de falar, né? Você pode falar, mas você não pode ofender, né? O outro pode te processar. Não pode esquecer isso. Inviolabilidade da propriedade, né? Então, a questão da propriedade privada. Então, a gente percebe que, assim, é voltada para a burguesia, né? As ideias do iluminismo são voltadas para a burguesia. Porque quem não tem propriedade, obviamente que não entra nesse último artigo aí, nesse último ponto aí, né? Da inviolabilidade da propriedade, né? Então, inviolável, né? No caso, a propriedade. Se você não tem propriedade, né? Então, você não entra nisso. Tudo bem, gente? Então, são os pontos aí do iluminismo que foram colocados influenciando a Inconfidência Mineira. Porque o desejo de independência se fortaleceu bastante em Minas Gerais, né? Então, o que acontecia, gente? Minas Gerais, né? Porque os mineiros sentiam mais fortemente, né? Essa opressão, né? Pode ser assim. A exploração, a ameaça da derrama, né? Então, era mais forte lá porque estava concentrada a riqueza naquela região, tá? Então, esse é um ponto-chave. Então, se eles sofriam mais com a opressão portuguesa, obviamente que a vontade deles de se separar de Portugal seria maior, né? Com o agravante que os jovens da elite mineira muitas vezes iam estudar fora, né? Então eles tinham grana, né? Muitos, como falei, né? Não sei se eu cheguei a comentar no início desse vídeo, a maior parte dos Inconfidentes eram pessoas ricas, né? Eles podiam estudar fora, então eles vinham com essas ideias do iluminismo de lá para cá. Teve um deles que inclusive chegou a falar com um dos líderes da Revolução Americana, o Benjamin Franklin, né? Então teve contato com os líderes da Revolução Americana. Alguns autores até falam que entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana foi a Revolução Americana que influenciou mais a Inconfidência, né? Porque a Revolução Francesa foi muito mais radical do que a Revolução Americana, né? Tá bom? Então, é isso. Então, as ideias de fora, eles estudavam fora. Então, eles eram estudantes de Minas. Então, eles, né? Claro, juntando com um problema na região de Minas, eles acabaram tendo uma ideia dessa revolta aí, né? Que seria, no caso, uma revolução. Tá bom? Então aí o último, né, última atividade dizia assim, complete com uma das palavras entre parênteses. Então era parte do texto, né, dizia assim, ó, muitos em confidência eram pessoas ricas, acabei de falar, né, e instruídas. E eles planejavam uma revolta porque eram muito prejudicados pela cobrança do imposto e do quinto, tá bom? Então, para finalizar isso, os Inconfidentes eram pessoas da elite de Minas Gerais, tá, gente? O único que era, digamos assim, classe média, né? Era o Tiradentes, tá bom? O restante era tudo
elite da capitania, tá? Pessoas de alta patente militar, coronéis, fazendeiros, contratadores, que eram mais ricos ainda, né? Que eram aqueles caras que tinham um contrato com o governo de Portugal para cobrar imposto. Imagina quanto dinheiro não dá isso. Mas eles eram todos endividados, porque não davam valor do imposto, né? Inclusive um deles, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, foi o Judas do movimento, né? Foi aquele que traiu o movimento em troca do perdão da dívida dele, tá? Então, eram os mais ricos, mas também eram os homens mais endividados, né? No caso, Joaquim Silvério dos Reis estava entre eles, né? Que eram os contratadores. Tudo bem? Então, se você fosse relacionar todos ali, né? Naquele momento, certamente que o Tiradentes era o mais pobre deles, né? E obviamente que foi por isso que ele pagou um preço bastante alto, né? O mais alto, né, digamos assim, porque os outros foram exilados, né? Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga foi mandado para a África. Obviamente que ele tem toda uma história em volta dele, né? Que é a história dele com a Marília dele, né? Ele era escritor. Ele, como escritor, ele dizia que ele era o Disseu e a Marília era, no caso, a Maria Doroteia, né? A noiva dele, né? Eles se encontravam, era através de carta, né? Então, quando o movimento foi descoberto, Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz, ele foi mandado embora do Brasil. Você vai dizer, caramba, e o relacionamento dele? Miou, né? Ele foi embora. Mas a vida dele continuou, né? Enquanto que o Tiradentes, que era o mais, vamos dizer assim, o mais pobre, né? Dessa turma toda, acabou pagando o preço mais alto, né? Digamos assim, né? Mas também tem uma questão, gente, que eu não comentei, que é o quê? O Tiradentes, ele estranhamente, ele assumiu a culpa sozinho, né? Então é um negócio que a gente não entende muito bem por quê, né? Por que o Tiradentes assumiu a culpa sozinho? Tô procurando aqui a imagem dele, né? Como militar, tá? Do Tiradentes. Tem até um filme, tá, gente? Que é razoável, com o Humberto Martins, né? Fez o papel do Tiradentes, tá bom? Enfim, e ele assumiu a culpa sozinho. Agora, por que isso, cara? É um negócio que até hoje a gente não sabe dizer por quê, né? Porque os caras foram saindo da reta, né, do rolo, e ele acabou assumindo essa culpa sozinho, né? No começo ele negava, mas depois ele começou a assumir a culpa sozinho e ficou. Acabou sendo um dos motivos, né, para ele também ser julgado, tá? Lembrando que, tá, gente, um ponto que eu não comentei, essas perguntas não tocaram nesse ponto, né, é que os inconfidentes possuíam escravos, né? Então, entre as coisas que eles queriam, né, fazer, né, eles não tocaram na questão da libertação dos escravos, né, que se eles tivessem conseguido a adesão mais fácil da população mais pobre e dos escravos, obviamente que eles teriam mais força, né, para enfrentar, mas era um movimento de elite, né? Então, como a maior parte das pessoas eram da elite, todos tinham escravos, ou quase todos tinham escravos, inclusive o Tiradentes, viu? E tinha 5 escravos, tinha gente com cento e tantos escravos, né? O escravo era um sentido, era como se fosse um bem material, né? E era um sinal de que a pessoa tinha dinheiro, tá? Então você vê que até o Tiradentes era um cara de classe média, embora muito enrolado, né? Mas ele tinha, e não era pobre, né? Ele era um cara de classe média. Os outros que eram riquíssimos, né? E aí acabavam perto deles, né? Ele era obviamente o mais pobre, né? Então, por isso ele foi escolhido como um bode expiatório. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, mandem, tá? Comentem no vídeo. Aos meus alunos do Lorena, tem toda a liberdade para perguntar, tá? Qualquer dúvida, estou aqui, professor Paulo. Então, a quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no meu canal. Agradeço a todos e até a próxima, se Deus quiser.